Graça e paz, eleitos, graça e paz, abençoados, graça e paz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui reunidos, né, no nome do Senhor Jesus, para ministrar a graça de Deus. Em mais uma quinta-feira, aqui na cidade de Esperança. Eu sou a pastora Márcia Batista e desde já mando um abraço fraternal para os meus amados irmãos, eleitos e predestinados em toda a terra. Sintam-se abraçados, todos os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, já vieram à terra com um propósito, com um desígnio. Amém? Nessa noite maravilhosa nós vamos ouvir uma palavra em graça, dentro da revelação da graça de Deus, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o tema é o verdadeiro santuário. Glória a Deus. Nós vamos conhecer nessa noite o verdadeiro santuário, né? Onde Deus habita, o tabernáculo, né? O santuário de Deus. E nós vamos conferir espiritual com espiritual lá em Hebreus capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor Jesus fundou e não o homem. Amém? Então já começamos aqui tendo uma noção básica, né, que o verdadeiro santuário, né, onde Cristo ministra, o verdadeiro tabernáculo, né, foi o que o Senhor fundou e não o homem. Amém? Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê revelação da sua palavra nessa noite, olhos iluminados para entender o que Ele quer falar para nós. Amém? Senhor Jesus, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Eu creio, Pai, que ela tem desígnio, ela tem propósito, ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz e ela prospera, Pai, naquilo que ela está sendo enviada. E eu creio que tu já colocou os teus filhos, os eleitos de Deus, os predestinados, os escolhidos, Pai, os vocacionados a esta graça, para ouvir esta palavra, Senhor. Seja agora ao vivo, seja em outro horário, Pai, seja em outro ano, em outra semana, em outro dia, não importa. O que importa é que a tua graça está sendo ministrada, está sendo revelada, Pai. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Senhor Jesus, eu sou apenas um canal. Eis-me aqui, Senhor. Fala pela minha boca, Senhor. Usa os meus lábios e fala como tu queres, Pai, e o que tu queres. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Eu me regozijo no Senhor, né, de estar mais uma quinta-feira aqui podendo ministrar a graça de Deus com liberdade no Espírito, porque a palavra de Deus diz que onde é o Espírito do Senhor aí há liberdade. Né? Como é bom a gente ter liberdade, né? Poder de fazer ou deixar de fazer, né? É maravilhoso você saber que não tem restrição, não tem impedimento, não tem quem que impeça de ministrar a graça de Deus, de falar a verdade. Amém? E dentro desse tema, né, desta noite, vou repetir mais uma vez, que é o verdadeiro santuário. Né? Nós começamos lendo aqui em Hebreus 8, 1 e 2, que diz: Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não homem. Né? E vamos pular para o versículo 10, né, que ele diz: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Amém? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei jamais. Dizendo: novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se tornou antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Glória a Deus. Amém? Então veja, né, que o Senhor ele deixa claro na sua palavra, né, que tem um novo pacto, tem uma nova aliança. Amém? O tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus habita, né, não é mais aquele feito por homens, mas sim pelo próprio Deus. Amém? Amém. E santuário quer dizer um lugar sagrado, separado para o serviço de Deus, fundado e estabelecido pelo Senhor. Amém? Então, muitas pessoas, né, ficam equivocados, achando que eles precisam servir na casa do Senhor. E não entendem que eles são a casa do Senhor, estão a serviço do Senhor. Amém? Nós somos casa de Deus, morada do Pai, e nós que estamos a serviço do Senhor. Amém? Nós não somos aqueles que servimos na casa. Nós somos a casa. E a casa está a serviço do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Quando a gente entende a palavra de Deus, fica bem claro. Amém? Então, eleitos de Deus. E santuário de Deus. Sim, você é santuário de Deus. Você crê nisso? Porque eu creio. Eu sou o santuário de Deus. O verdadeiro santuário onde o Senhor Jesus Cristo ministra. Amém? Glória a Deus. E aquele que ele mesmo fundou, estabeleceu como seu tabernáculo e não os homens. Então, o santuário de Deus é aquele que o próprio Deus estabeleceu e fundou, e não os homens. Amém? Porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que habita em santuários feitos por mãos humanas são imagens, são objetos, são coisas inanimadas. Mas o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele habita no santuário dele, que ele mesmo estabeleceu, que somos nós. Amém? Não que são o que foi feito por mão de homem, que o homem cria, arquiteta, mas sim feito por ele mesmo, pelo próprio Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a gente vai ver do versículo 24 ao 31, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Amém? Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Lá em Mateus, a gente vê a passagem quando o Senhor diz assim, que estava nu, e nós o vestimos, que estava com fome, nós demos de comer, que ele estava com sede, demos de beber. Quando ele diz, aí os discípulos disseram: mas quando que nós fizemos isso? Ele diz: quando fizesse a um dos meus pequeninos. Veja bem, porque muitos acham que tem que servir a Deus. Não, eu tenho que servir a Deus. Não, você tem que servir o seu próximo. Amém? Você tem que estender a mão para o seu próximo. Porque muitas das vezes, nessa de, eu estou servindo a Deus, você vira as costas para o próximo. Você deixa o próximo com necessidades. Ele diz, nem tampouco é servido por mãos humanas. Deus não precisa das suas mãos. Amém? Mas às vezes sua mãe está precisando, seu pai está precisando, o seu marido está precisando, o seu filho está precisando, seu colega de trabalho está precisando. Amém? E você está aí servindo a Deus. E ele diz,
nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de ser servido. Amém? Né? Então ele diz, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Né? É ele que nos capacita, ele que nos supra, ele que nos sustenta. Glória a Deus. Então, é ele que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26 diz, e de um só, fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, tudo já está predestinado antes da fundação do mundo. Amém? Para que buscássemos a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, né? Então, por que eu vou buscar a Deus se por mais que eu tentasse buscar Ele, se eu fosse achar como se Ele estivesse longe de mim? Não, amém? Ele está em nós, amém. Né? Como é extraordinária a graça de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Perdão, vou voltar aqui. 28, não terminei de ler. Vou repetir. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Porquanto determinou um dia que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Que varão seria esse? O próprio Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eleitos e abençoados, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Né? Para isso precisamos ter nossos olhos iluminados, né? Nos dias da manifestação e revelação da graça de Deus, para entender. Depois que o Senhor, o verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo onde Ele ministra, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Glória a Deus. Né? Por mais rico e luxuoso que seja, pois em toda a terra Deus tem o seu verdadeiro santuário. Amém? Graças a Deus. Por mais rico e luxuoso que seja, pois em toda a terra Deus tem o seu verdadeiro santuário. Nós, os escolhidos e eleitos de Deus, onde Ele ministra aos homens a sua vontade soberana. Ou seja, nós é onde Ele ministra, amém? Né? Ele ministra a sua vontade soberana. Amém? Amém? Soberana, não cai uma folha que não seja a permissão dele. Né? A vontade de Deus é soberana, não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus. Então não depende de quem quer, nem de quem corre. O que prevalece é a vontade de Deus. Amém? Então, eleitos de Deus, com o Espírito da verdade, entendemos que o santuário de Deus não é um lugar feito por mãos humanas, mas de vidas, diga, de vidas, separadas por Deus para serem a sua habitação.
Amém? Então Deus ele já separou antes da fundação do mundo vidas para serem a sua habitação. Amém? A morada do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 ao 18, diz assim. Capítulo 6, do 16 ao 18, diz assim. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Então veja, entendemos primeiro que Deus separou, né, para ser a sua habitação. Esses que Deus separou, que Ele predestinou, que Ele chamou, que Ele escolheu, né, eles não têm consenso com ídolos, né? Como diz a palavra. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Ele faz essa pergunta. Pois nós somos santuário do Deus vivo. Amém? Diga, nós somos santuários do Deus vivo. Como Deus disse, Ele que disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Né? Graças a Deus por esse entendimento da palavra de Deus, né? Como é bom nós entendermos a palavra. Aí ele disse, pelo que sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, eu vos receberei. Amém, amado? Né? Então, quando nós entendemos isso, que nós somos o templo do Espírito Santo, que é em nós que ele habita, amém? Nós não temos consenso mais com ídolos. Nós temos um sumo sacerdote superior a tudo e a todos. Amém? Que não divida a sua glória com ninguém. O 18 diz assim, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? E no capítulo Coríntios, 1 Coríntios, a gente lê o segundo, vamos ler o 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, não sabeis vós, mais uma vez, né? Ele fala qual é o verdadeiro santuário, né? E ainda reafirma, diz assim, não sabeis vós que sois santuário de Deus? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita, não é visita, é habita em vós. Amém? Não é um visitante que vem na sua casa, toma um cafezinho e vai embora, não. É que habita. Acorda, janta, almoça, dorme. 24 horas com você. Habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus, que é o quê? Que sois vós. Amém? Então o Senhor deixa claro, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Amém? Então, eleitos de Deus, no verdadeiro santuário de Deus, não há consenso, ou seja, não há ligação com ídolos. Isto quer dizer que no verdadeiro santuário de Deus não existe ídolos. Pois o que habita dentro, né, deste santuário, que sois vós, amém? O que habita dentro do verdadeiro santuário de Deus, o qual somos nós, ou seja, nós somos o santuário de Deus, em nós ele habita, somos nós os eleitos e escolhidos de Deus, não são ídolos. Amém? Mas o Deus vivo, como ele disse, habitarei e andarei entre eles. Então, no verdadeiro santuário de Deus, você não encontra ídolos. Você encontra o Espírito de Deus, que habita, não é que visita.
Glória a Deus. Graças a Deus. Ah, vamos chamar a presença do Espírito Santo aqui. Aonde eu estou, o Espírito Santo está. Amém. Glória a Deus. Ele diz, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, eleitos de Deus, com os olhos iluminados, no verdadeiro santuário de Deus, entendemos que só existe lugar para um, que é o Espírito Santo. Amém? Só existe lugar para o Espírito do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, como único Deus, tem em toda a terra, em todas as línguas, em todas as nações, amém? Um grande santuário onde ele habita e anda no meio deles. Amém? Glória a Deus. Então, em toda a terra. Lembra, voltando lá, que ele escolheu, ele determinou, ele predestinou, ele vocacionou. Amém? Ele mesmo formou. Não foi homens que fez o templo, o tabernáculo. Glória a Deus. Lá em João capítulo 2, João 2,19, vamos ler até o 22, que diz assim. Respondeu-lhe Jesus, derribai esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Amém? Né? Veja que aqui ele fazia uma analogia. Veja bem. Para os homens naturais, ele achava que o santuário era o templo. Né? Então o Senhor disse, derrubem esse santuário, que em 3 dias eu o levantarei. Só que ele estava fazendo analogia, dizendo o seguinte, que o santuário, né? O santuário dele somos nós. Ele disse, entre eles andarei e entre eles eu habitarei. Glória a Deus. Aconteceu com Cristo. Ele foi morto e ressuscitou em 3 dias. Amém? Né? Aí ele diz, aí disseram, pois os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Veja que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ali estava acabando uma era, um tempo, e estava chegando um novo tempo. Amém? Onde Deus não mais iria só visitar o seu povo, esporadicamente, mas habitar, né? Entre eles andarei, né? Habitarei, e entre eles andarei. Glória a Deus. Amém. Já não ia mais ter separação entre Deus e os homens. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Amém? Então veja que nós somos o corpo de Cristo. Né? Ele habita em nós. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. Amém? Somos nós. O 22 diz assim. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Entendeu? Ele estava fazendo uma analogia, mostrando que aquele templo ali ia ser destruído, não era mais aquele que eles passaram 40 anos para construir, 42 anos para construir, né? Ele disse, em 3 dias eu levantarei de novo. Só que não era mais aquele de pedra, mas de carne. Amém? Glória a Deus. Então, amado, a pergunta é, como eleitos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, fundou o seu santuário? Né? O lugar consagrado, separado, para serviço único dele. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 14. Vamos fazer uma leitura até o 22. Efésios 2, 14 ao 22, que diz assim, prestem atenção, porque ele é a nossa paz. Amém? Veja bem, né?
Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Amém? Então, enquanto tiver ainda na lei, não tem como ter paz. Amém? Porque a paz está em Cristo. Né? Ele disse, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, nele mesmo, dos dois, ele juntou os dois, um único homem, assim fazendo a paz. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O que quer dizer os que estavam longe e os que estavam perto? Os que estavam perto, né? Eram aqueles que ele já tinha vindo com propósito, já estavam perto. E aqueles que estavam longe eram que estavam ainda na ordenança, né? Ele juntou dos dois, fez um só. Não tem mais separação. Amém? Em um só Espírito, no mesmo Espírito. Versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Que maravilha, né? Você entender a sua identidade. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Amém? Ou seja, o fundamento é Cristo. Não pode ser lançado outro. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. No qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Graças a Deus. Então, eleitos de Deus, cheios da sabedoria de Deus, o Senhor Jesus em si mesmo criou um santuário, que é um novo homem, que ele criou fazendo a paz. E é isto, eleitos. Esse novo homem criado em Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo, de onde ele mesmo ministra a sua sagrada graça aos homens. Amém? Nós não somos mais ministrados por homens ou por profetas, né? Não, é pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Amém? Então, Deus, com a sabedoria espiritual ativada, o novo homem é o santuário do Senhor Jesus Cristo, pois nesse novo homem, e na verdade, um só homem, um só corpo, um só santuário. Amém? É. Eleitos de Deus, chamados para entender, veja, que você que foi chamado para entender, porque nem todos foram chamados, mas você pode ter sido este, que está entendendo, né? A revelação da graça de Deus, a palavra do Evangelho da graça de Deus, ela está revelando que Deus só tem na terra um novo homem, um só santuário onde ele habita, pois são muitos que formaram o seu único e grande santuário. Muitos formaram, cada um tem o seu, né? E acha que o seu é o seu, que se você está em outro lugar já não é mais
mas só existe um único. Amém? A verdade, eleitos de Deus, é que seja os que estão longe ou os que estão perto, o santuário do Senhor é um só santuário, pelo qual Jesus evangelizou a paz, fazendo de dois povos um só, quebrando a barreira da inimizade e da separação. Amém? Este é o grande segredo revelado do verdadeiro santuário que o Senhor fundou, e não os homens, que são vidas, diga vidas, são vidas, não são paredes, são vidas, né? E muitas das vezes, né, as pessoas valorizam mais as paredes, os objetos, as coisas, do que as vidas. Mas o Senhor disse, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Amém? Vidas que estão em toda a terra, em diferentes nações, mas se tornaram um novo homem, que vivem em paz, independente da sua língua. Amém? Então nós vamos entender que Deus, ele tem zelo pelo seu santuário. Amém? Veja que o homem, ele fala que você tem que zelar pelo santuário, pelo templo, né, que eles formaram. Já Deus, ele zela pelo santuário dele, que somos nós, né? Então, zelo, ele tem zelo, é dedicação ardente, é cuidado. O santuário de Deus é bem ajustado. Amém? Ele é bem ajustado. Toda palavra que nós recebemos é para ajustar bem o santuário que é de Deus, para que ele cresça para o templo santo do Senhor. Isto é zelo, para que seja apresentado como uma virgem pura. Então, o Senhor corrige o seu santuário. Amém? Lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, versículo 5, a gente vai ler até o 14. Hebreus 12, do 5 ao 14, diz assim. Hebreus 12, do 5 ao 14, diz assim. E já vos esquecesse da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que tem por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aquele que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, ao momento, ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos quais por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, né? Enquanto eles dizem para você ficar de joelho, né? Você fica lá curvado, prostrado, o Senhor diz, levantai. Amém? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Meu Deus, que palavra, né? O Senhor diz, segui a paz com todos, e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? O zelo de Deus é para que sejamos participantes da sua santidade. Deus sempre será zeloso com o seu santuário, o novo homem que ele criou em si mesmo. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo certa vez falou para o seu filho na fé Timóteo, ele disse: cuida de ti mesmo, né? Porque às vezes a gente quer cuidar tanto dos outros, de tantas coisas, e esquece de cuidar de si mesmo, que é o santuário, né? Cuida de tudo e de todos, e esquece do templo do Senhor, que sois vós, o santuário de Deus, onde Ele habita, onde Ele ministra. Amém? Aí Paulo disse: porque se tu fazendo isso, tu vai salvar tanto a você, quanto aqueles que te ouvem. Amém? Né? Eu sei que quando nós ministramos uma palavra assim, que vai iluminar o entendimento das pessoas, né? Tirar a cegueira espiritual, nós somos muito provados, né? Vem muitas interferências. Mas eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz, ela prospera naquilo que ela foi enviada. Eu creio que aqueles que Deus separou, determinou antes da fundação do mundo, né? Nada pôde impedir dele ouvir e entender a palavra dele. Amém? Né? E você que tem desejo de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre é segunda-feira, às quinta-feira, eu, pastor Fernando, aqui pela live do Facebook, estamos ministrando graça de Deus. Amém? Esteja sempre conosco, você sempre vai estar aprendendo um pouco mais, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu louvo a Deus por ter nos dado essa liberdade no Espírito de poder ministrar graça. Amém? Né? E eu creio que o Senhor começou, Ele mesmo aperfeiçoou. Ele vai tirando os ruídos, as interferências, né? E deixando os espaços livres para que a sua graça seja ministrada. Amém? Glória a Deus. Mas eu creio, né? Basta uma palavra. Se você pegou uma, você vai ficar curioso, você vai sentir desejo, você vai abrir sua Bíblia, você vai começar a ler lá de Romanos a Hebreus e você vai entender, amém? Né? Quem você é em Cristo. Glória a Deus. Então, eu agradeço ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade nessa noite, de poder ministrar a graça de Deus no teu coração. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, graças te damos, Pai. Sim. Graças te damos, Senhor, por poder cumprir os desígnios que a tua palavra diz, Senhor Jesus. O entendimento que nós somos o tabernáculo, o santuário do Deus vivo, e não é ídolos, Pai. Não. Nós temos apenas um, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Pai de todos. Nós podemos dizer: Abba, Pai, meu Pai. E o Senhor ministra no santuário, o Senhor ministra no nosso coração, Pai, aquilo que nós precisamos com a tua vontade. Muitas das vezes somos corrigidos, somos exortados, mas porque o Senhor tem zelo por nós, Senhor. E nós, Senhor Jesus, nos submetemos à tua vontade e dizemos: graças te damos, Senhor. Porque como é bom saber que temos um Pai que cuida, que tem zelo pelos filhos. Não somos órfãos, não somos peregrinos, não somos estrangeiros, somos concidadãos, Pai. Somos da família de Deus. E assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E até a próxima, com a permissão do Espírito Santo.